Tranquilos? Bom dia. Cara, então, eu não consegui terminar o e-book que eu queria, que era de surfactantes. Mas a aula de surfactantes, ela tá pronta, né? Então, o problema é que como é uma matéria que não tem em nenhum tipo de livro, né? Geralmente, nenhuma apostila de cursinho, assim, tem especificamente só sobre, né? Então, criar também isso é um pouco difícil. Mas aí, quando eu tiver o material, eu aviso vocês, tá? Deixa eu pegar aqui a nossa aula. Deixa eu ver, você já tem alguma ideia do que são surfactantes? Do que eu estou falando? Tipo, que estão viajando? Eu posso até escrever aqui, ó. A aula é sobre isso aqui, ó. Surfactantes. Eu vou provar para vocês que essa matéria cai sempre no Enem. Por exemplo, surfactantes caem mais que estequiometria, né? Por quê? Porque a estequiometria faz 2 anos que não cai. 2 anos que não cai, né? Surfactantes cai todo ano e tem vezes que cai 2 vezes por ano. Então, cara, é muita coisa, né? É incrível. Ela tá no topo, né? Em segundo colocado. Tem a ver com sulfatos? Mais ou menos. Tem alguns que eles vão ser, por exemplo, dodecilbenzeno sulfonato de sódio, que é o nome de um detergente. Mas não são especificamente, né? Não são especificamente sulfatos, assim, mas alguns deles pode ter a ver sim, Giovana. Então vamos fazer o seguinte, ó, eu vou tentar dar aula para vocês, aí eu vou... Esse aqui, o e-book, ele não ficou pronto ainda, então, tá? Sorry. E aí eu vou colocar para vocês os slides depois lá no grupo, tá? E aí, qualquer coisa, assim, ó, como eu acho que vocês já tiveram isso, tá? Mas eu vou começar bem do básico, tipo assim, ó, cara, eu não sei nada que ele tá falando, então eu vou começar bem do beabá, tá? Tipo assim, ó, porque é revisão, então eu vou misturar várias coisinhas, né? E vou tentar dar aula completa de surfactantes, e aí vão ver, e vocês podem interromper, tá? Pelo amor de Deus, falem alguma coisa, tipo, cara, tô viajando demais. Eu volto, por quê? Porque essa, das que eu vou revisar com vocês, é a segunda que mais cai. Então, ligações intermoleculares é a primeira, essa aqui é a segunda. Então, vocês não podem dar o luxo de ficar com dúvida nessa, né? Então, para começar bem do básico, eu vou começar assim, tá? Solubilidade. Então, para quem nunca teve nada de solubilidade ou não viu isso, não lembra, tá? O slide mais completo, mais teórico, bonitinho, é esse aqui, que vai dizer assim, que a interação entre moléculas, né, soluto-solvente, tem a ver com a solubilidade. Então, quando elas têm intensidade próximas, por exemplo, polar, molécula polar com molécula polar, facilita a interação entre elas. Quem? Soluto e solvente, tá? O soluto é aquele que tu põe dentro do solvente, né? E agora eu posso te traduzir por isso, né? Que o soluto apolar, por exemplo, ele não é dissolvido, por exemplo, em moléculas sem ligação de hidrogênio, porque elas são moléculas muito polares, né? Que nem água. Então não existe essa interação. E a tendência daí é das moléculas, né, ficarem agrupadas formando uma fase só. Por exemplo, as moléculas apolares, elas têm a tendência de se grudar uma na outra formando uma fase. As moléculas polares, elas interagem melhor com elas, né, por causa dos polos, e a tendência é elas formarem uma outra fase. A gente pode resumir isso aqui numa frase só. Não sei se você já sabe essa frase, se não anota, tá? Geralmente essa é a frase clássica, né? Semelhante dissolve semelhante. Então, substância polar dissolve substância polar. Substância apolar dissolve substância apolar. Vamos fazer o seguinte. Ó, isso aqui não tem aqui, mas eu vou te dar um exemplo. Deixa eu até botar aqui a mesa, então. Me diz uma substância polar. Eu vou começar a falar disso agora o resto da aula. Me diz uma substância polar que vocês conheçam. Água.
Água, mandou muito bem. Então, escreve aí, tá? Caso você não saiba isso, tá? Escreve água. Então, essa aqui tu tem que saber, tá? Vai, tem que saber que a água é polar. Esse é um mínimo, tá? Mínimo. Então, por exemplo, se eu falar assim, ó, cara, o álcool, né? O álcool, ele se dissolve muito bem na água. Então, a tendência é dizer, ele é uma substância polar, se dissolve muito bem na água. A amônia se dissolve muito bem na água, então é uma substância polar. Então, se eu te falar que a substância dissolve bem na água, tu já sabe que ele é polar, tudo bem? E isso tem que saber para mim, tá? Se eu falar assim, ó, glicose se dissolve bem na água, então é polar. Show? Alguém de vocês consegue me dizer uma substância apolar? Lipídios. Lipídios. Muito bem. Vou pôr aqui, ó. Lipídios. Tu pode pensar que são substâncias que não se dissolvem muito bem na água, né? Lipídios. Tem mais algum tipo de substância, assim, que tu acha que não se dissolve na água? Vou pôr um exemplo aqui. Gasolina. Gasolina não se dissolve bem na água. Então, como ela não se dissolve bem na água, eu posso dizer que ela é uma substância apolar. Na verdade, é uma mistura, né? Mas é uma mistura apolar. Existem alguns casos aqui, tá? Que são um pouquinho raros, do álcool. Por exemplo, o álcool, que é essa substância aqui, né? Ele se dissolve na gasolina e se dissolve na água. Daí, o álcool é uma molécula que a gente chama de molécula anfifílica ou anfipática. Então, vamos ver isso, tá? O que é uma molécula anfifílica ou uma molécula anfipática? Só deixa eu fazer uma pergunta. Ó, você está entendendo o que eu estou falando? A gasolina, ela vai se dissolver em lipídios? Ou tu vai me dizer assim, ó, nunca misturei esses dois, cara, não tem como saber, não. O que você acha? A gasolina se dissolve em lipídios? Porque a gasolina não se dissolve na água, né? É apolar. E os lipídios também não. Não se dissolve na água, é apolar. Agora, os dois se dissolvem? Desculpa, Giovana, acho que eu te cortei. Não, é que os dois são apolares. Então, Sim. sim, acertou. É isso aí mesmo. Os dois são apolares, então os dois se dissolvem. A gasolina e os lipídios se dissolvem muito bem. Então, nós vamos agora começar surfactantes, tá? Só tem que saber o que são moléculas anfifílicas, tá? Ou anfipáticas. Lembrando que anfi é dois, tá? Por exemplo, lá na biologia tem anfíbio, né? Que é duas vidas. Uhum. Tem óxidos anfóteros, né? Que eles têm dois comportamentos, né? Então, anfi quer dizer dois. Cara, anfíbio na biologia, anfibio, né? Duas vidas é porque tem uma vida na água e uma na terra, né? Se não me engano. É isso? Tipo sapo, não sei. Que é um girino e depois na terra que é um sapo, né? Eu acho, pelo menos, né? Isso, tá, ainda bem. O cara vai se meter na biologia e fala uns conceitos tudo errado. Né? Tipo ave, o anfíbio, né? Porque vive no ovo e no ar, né? Não, imagina, né? Não. Tá, o sapo. Agora, voltando para cá. Quem são as moléculas anfifílicas ou anfipáticas? O álcool. Então, por exemplo, ó, o álcool, ele tem um rabinho aqui, né? Que é um rabinho apolar. Então, isso aqui, tu pode fazer assim, ó, botar uma dica aqui para sua vida, né? Porque toda vez que tiver assim, ó, hidrocarboneto, eu posso abreviar hidrocarboneto por HC, ó. Toda vez que tiver um rabinho assim, que é hidrocarboneto, eu sei que ele vai ser o quê? Ele vai ser apolar, hidrocarboneto. E se tiver uma partezinha assim com OH, né, que faz ligação de hidrogênio, que a gente viu na aula passada, eu sei que ele vai ser polar. Então, de novo, tá? Hidrocarboneto, né? Só carbono e hidrogênio, ele é apolar. Apolar. Se ele tiver esse OH aqui, né, ele vai ser polar. Então, como é que eu chamo essa parte aqui, né? Essa é uma parte que não curte água. Então, eu chamo de hidrofóbica. Ou é uma parte que curte lipídios, curte moléculas
apolares, né? Curte gordura, por exemplo, que é um tipo de lipídio. Então, eu chamo de lipofílica. Essa parte aqui, que gosta de água, é hidrofílica. Tudo bem essas palavrinhas para vocês? Filos é gostar, né? Que nem filosofia, que é o cara que gosta da sofia, né? Que é sabedoria, isso? E fobia é aversão, né? Tu não gosta, né? Tu tem medo, aversão. Tipo, aracnofobia, né? Eu tenho aversão a aranha, né? Então, lipofobia é uma aversão a lipídios. Então, ele interage bem com quem? Com a água. Então, o álcool etílico, né? Ele forma mistura homogênea com a água e mistura homogênea com a gordura. Porque ele se dissolve muito bem nas duas, porque ele tem as duas partes. Até aí tá tudo bem? Moléculas anfifílicas e anfipáticas, então? Confere comigo isso. Sim? Então agora nós vamos para as questões do Enem, tá? Começando. Ó, para ir para os surfactantes. Olha só o que ele vai dizer. Ele vai dizer assim, ó. Característica presente... Cara, eu não vou ler o texto, tá? Eu, no Enem, eu sempre leio a pergunta primeiro, depois eu volto pro texto, tá? Então, característica presente nas substâncias tóxicas e alergênicas que inviabiliza a solubilização no óleo. Tá, então vamos lá. Óleo e gordura são dois tipos de lipídios, né? Então, óleo e gordura são dois tipos de lipídios. Se tem uma substância que não se dissolve em lipídios, ela deve ser lipofilia? Não, né? Ela não vai ser lipofilia. Então, ela vai ser o quê? Para não se dissolver em lipídios, né? Ela tem que ser hidrofilia. Então, essa é a característica que inviabiliza a solubilização em óleos ou lipídios, tá? Podia ser hidrofilia, podia também botar o sinônimo, né? Qual que é o sinônimo? Se ela gosta de água, ela não gosta de lipídios, né? Então é lipofobia. Tudo bem? Agora vamos para o nosso surfactante, tá? Esses dois conceitos aqui são muito importantes, né? Interação e solubilidade. Então, os surfactantes, olha só, toda vez que tiver um surfactante, ele sempre vai ser assim. Tá vendo essa cabecinha pequenininha aqui? Então, quando eu falar em cabeça, cabecinha aqui, eu sempre estou me referindo a essa parte pequena aqui, tá? Não importa quão grande for a molécula, tá? E sempre a nossa cabecinha, ela vai ser polar. Já escrevo isso para ti. Ó, essa cabeça, né? Isso não é oficial, isso são átomos, né? Não tem nada de cabeça aqui, olho, boca, né? Não é nada disso. E isso são os nossos surfactantes, né? Essa parte aqui, que é o rabo dele, tá? Essa parte aqui, que eu vou escrever assim, ó, que é o rabo é tudo isso aqui, né? É a parte apolar, sempre, sempre, sempre. E repara que isso aqui, geralmente, assim, são hidrocarbonetos, tá? HC, eu vou chamar hidrocarbonetos. Então, sinônimo de surfactantes, tá? Senão tu vai procurar essa palavra no Enem e vai dizer, cara, não vi no Enem essa palavra. Então, sinônimo, emulsificante. Sinônimo, tensoativo. Ou sinônimo ainda, detergentes. É muito normal falar, os detergentes, quer dizer, as moléculas assim. Moléculas assim. Tensoativos, moléculas assim. Tá? Cabecinha polar. Eu vou escrever isso, ó. O rabo é apolar e a cabecinha tem que ser apolar, tá? Apolar. Então, eu vou escrever com vocês tudo que eu sei aqui de apolar, tá? Se dissolve em lipídios, que são óleos, eu posso chamar de lipofílica. Sorry. Oi. Ali na minha cabeça é polar. Sempre polar. Sempre polar. Ó, vou escrever aqui. Pode ser? Tá aqui escrito já, ó. Cabeça polar. Rabo apolar. O apolar se dissolve em lipídios, né? Óleos e gorduras, que eu chamo de lipofílica. E a parte polar se dissolve em quem? Água. Aí por isso que eu posso chamar de hidrofílica.
Então, vamos lá. Se a parte lipofílica, né, não se dissolve em água, é hidrofóbica. A parte hidrofílica, que é sempre essa cabecinha, né, não vai ter exceção, nunca. Eu posso chamar ela também de quê? Ó, a parte que gosta de lipídios, lipofílica, não curte água, hidrofóbica. A parte que curte água, que é hidrofílica, né, porque se dissolve em água, ela não curte o quê? Não curte lipídios. Então, eu posso chamar de lipofóbica. O que quer dizer isso? Não se dissolve em lipídios. Tudo bem? Tudo claro? Tudo claro. Esses são os surfactantes, tá? Então, o que os surfactantes são? Ah, sinônimo, né? Emulsificante, tensoativo, detergente. E o que eles são? Moléculas anfipáticas ou anfifílicas. E aí tu vai dizer assim, tá, mas por que esses caras são os campeões do Enem? Então, eu vou te mostrar agora e vou te provar tudo que eu tô falando, tá? Com questões e explicar cada um desses sinônimos. Eu vou primeiro pegar esse cara aqui que é emulsificante, né? De onde é que vai vir essa palavrinha de emulsificante? Quando a gente estuda coloides, tá? Isso aqui é uma classificação de coloides, tá? Quando a gente está estudando coloides, existem vários tipos de coloides, tá? Coloide sol, gel, emulsão, vamos sublinhar essa aqui, emulsão, espuma sólida, espuma líquida, aerosol sólido, aerosol líquido. Então, o coloide, ele é aquele limiar entre mistura homogênea e heterogênea. Então, por exemplo, o álcool em gel, né? O gel, ele é um coloidezinho. A espuma, por exemplo, o chantilly, né? Ele não é nem sólido, nem líquido e nem gasoso, né? Ele é uma mistura. Aí tu vai dizer o quê? Ah, é uma espuma líquida, né? Então é líquido no gasoso. Então, a emulsão é um tipo de coloide que é líquido com líquido. E aí tu vai dizer, tá, mas eu pego dois líquidos e não dá mistura homogênea? Não pode ser heterogênea, né? Se eu tiver, por exemplo, óleo, né, gordura e água. Gordura e água deveria ser uma mistura heterogênea. Mas se tu pegar, por exemplo, leite, se tu pegar maionese, se você conseguir solubilizar algum óleo na água, você fez uma mágica que criou uma emulsão. Essa emulsão é um tipo de coloide. E as substâncias que fazem isso são chamadas de emulsificantes. Daí tu vai perguntar, tá, mas que substâncias são essas, né? Emulsificantes. São as que têm a cabecinha polar e o rabinho apolar. Só isso. E elas são importantes para quê, né? Para limpeza. Então, eu vou te mostrar aqui como é que a gente está limpando isso, tá? Ó, eu tenho uma parte aqui que é o rabinho. E esse rabinho aqui é a parte apolar. Deixa eu apagar isso aqui. Ó, essa parte aqui é a parte apolar, tá? E a cabecinha é sempre polar. Aqui não ficou tão proporcional, né? Porque geralmente o rabinho é a maior parte. Então, o que acontece? Esse rabinho que é apolar, ele vai se grudar na gordura. Tá? Essa gordura, ela pode ser que está no teu sangue, por exemplo, né? Quando tu está comendo alimentação também. Eu preciso de alguma substância que vai fazer a emulsão das gorduras. Ou emulsificar gorduras, né? O que é isso? Ela se gruda na gordura e aí depois a cabecinha se gruda na água. Então, como eu tenho uma parte, né, polar que se gruda na água, né, e uma parte apolar que se gruda na gordura, eu consigo dissolver elas. E isso acaba formando aqui, tá, uma micela. Ó, isso aqui é uma micela. O que é uma micela? Quando eu tenho alguma coisa de gordura aqui, tá, vale para óleo, né, e aqui tem os rabinhos, todos eles apolares, tá vendo? Todos os rabinhos aqui apolar. E aí eles se grudam na gordura, né? Os rabinhos entram na gordura. E as cabecinhas polares ficam ao redor. E aí tu criou uma micela. E essa micela é transportada para onde é que tu quiser. Pela água. Daí, então como é que a água consegue transportar uma gordura? Ué, com a ajuda desses emulsificantes. Tudo bem? Isso não vale só para alimentação, né? Tu conseguir fazer emulsão de gorduras, né?
Isso também vale para limpeza. Tipo, já tentou limpar um prato, né? Só com água? Por mais que tu passe ali o pano, né? Ou a esponjinha, só água, a gordura fica no prato. Então você tem que botar um detergente. O que o detergente é? Um emulsificante, é sinônimo, tá? Surfactante, emulsificante, tensoativo, detergente. Então a substância do detergente, ela interage na gordura que está no prato e na água. E daí a água consegue arrancar a gordura que antes não conseguia. E agora vamos provar como que o Enem pode fazer isso, tá? Então as micelas são necessárias para limpar as coisas ou transportar no seu organismo, né? Então, olha só a questão do Enem de 2014. O que a gente mais tem que é a questão do Enem, tá? Então, a capacidade de limpeza e eficiência de um sabão, tá? De um detergente, por aí vai. Depende da propriedade de formar micelas, que a gente acabou de ver, estáveis, que arrastam com facilidade moléculas impregnadas no material selim. Tais micelas têm em sua estrutura partes capazes de interagir com substâncias polares, porque tem a cabecinha que é polar, né? Tá aqui. E partes que podem interagir com substâncias apolares, que é quem? O rabinho. Então ele quer que tu ache uma substância capaz de fazer isso, tá? Ó, se tiver isso aqui, não é um surfactante, tá? Ó, se tiver só hidrocarboneto, não é surfactante, aí é só apolar. Que nem essa aqui, tá? Éter, só apolar. Se eu tiver uma molécula desse jeito aqui, tá? Ó, além do rabinho aqui ser muito pequeno, essa aqui, o rabinho é muito pequeno, essa parte aqui não é tão polar. Então, tem que ser um negócio assim, tá? De preferência, tá? Em forma de íons. Por quê? Porque daí eu sei que aqui vai ser muito polar, tá? Então, de preferência em forma de íons. Então, qual que eu escolho? Letra B. Por quê? Porque na letra B, ela tem tudo isso aqui. Olha só. Tudo isso aqui de carbonos, né? Que vai dar o rabinho. E tem daí aqui uma parte, né? Bastante polar. Que, de preferência, tem que ter essas cargas aqui, tá? Isso é um emulsificante. Isso é um surfactante. Show? Qual é a D? A D, porque o rabinho não é grande. O rabinho aqui tem 4 carbonos. Ah, daí não é grande. E essa parte aqui, ela só faz ligação de hidrogênio. Você lembra na aula passada que tinha uma interação aqui chamada íon dipolo? Tipo, íon com água? E essa aqui é só a ligação de hidrogênio com água? Diga assim. Então, o que que eu quero? Uma molécula mais polar, né? Que seja um íon dipolo, íon com água. Em vez dessa aqui, que é a ligação de hidrogênio. Então, eu quero essa aqui, né? Que é melhor. E eu quero um rabão, tá? Ó, eu não quero um rabinho. Eu quero um rabão apolar, para se grudar bastante, com muita gordura. Beleza? Tu tem que pensar assim, ó. A ligação da gordura com o rabo do surfactante, né? É uma ligação pequena, é uma ligação fraca, que é aquela de forças de Van der Waals, sabe? Que, deixa eu ver. Meu Deus, cara, quanto pergunta, eu acho que eu passei aqui. O Enem usa bastante detergente. Sim, usa bastante detergente. Ele fica variando, tem ativo, detergente, surfactante. O sangue não é um colóide, o sangue é um colóide também. Respondeu, tá. E, olha só, pensa comigo assim, ó, a gordura e o rabo, eles são uma ligação que a gente diz que é dipolo induzido, porque é moléculas apolares. Então, é uma ligação fraca. Por isso que eu preciso de um rabo grande. Porque eu vou ter várias ligações fracas e aí eu consigo misturar as duas. Por exemplo, assim, você lembra o teste da gasolina para tirar o álcool da gasolina, aula passada? Que a gente colocava água na gasolina, e a água entrava e puxava o álcool. Por quê? Porque o álcool tem um rabinho pequeno. Se o álcool tivesse um rabão grande, a água ia se grudar na cabeça do álcool e a gasolina no rabo do álcool. E aí eu não ia conseguir tirar o álcool da gasolina. Que daí eu ia conseguir, por exemplo, misturar água e gasolina. Daí é uma emulsão. Então tem como misturar água e gasolina? Tem, põe um detergente, né?
Que daí a gente cria essa emulsão. Mas olha só que inteligente agora, tá? Eles vão te falar assim, ó, na questão de 2012, eu já mostro as mais atuais, tá? Ele vai dizer que houve um derramamento, né, de grande quantidade de um hidrocarboneto. Então, pergunta, gente, né? Hidrocarboneto, né, que eu abrevio por HC, ele é uma substância o quê? Apolar. É como se fosse uma gordura, tá? Substância apolar. E aí um químico ambiental utilizou uma quantidade de paradodecil-benzeno sulfonato de sódio. Aí tu vai dizer, cara, que isso? Ó, dodecil tem quantos carbonos? 12. Benzeno é um negócio assim, benzeno. E sulfonato de sódio é um bicho desses, assim, ó, tá? Esse que era aqui, sulfonato de sódio. Então, o que que ele tem? Ele tem um rabão, consequentemente, né, apolar, e ele tem uma cabecinha aqui que é o quê? Polar. Ó, mas ele te diz, cara, ele está agindo como um tensoativo. Em outras palavras, o que que vai vir na tua cabeça quando falar em tensoativos a partir de agora, né? Surfactante, detergente, emulsificante. Então, por que que ele jogou um tensoativo no hidrocarboneto? Para que ele fez isso, né? Digamos assim, ó, tu tem um monte de gordura na grama e tu quer tirar a gordura da grama. Se tu jogar água, a gordura não vai sair da grama. Então, eu tenho que jogar água com sabão. Então, se eu jogar água com sabão, eu tiro a gordura da grama. Se eu jogar detergente nessa gordura aqui, né, que é o hidrocarboneto, né, que é a molécula polar, eu consigo fazer o quê? Eu consigo criar uma solução de paradodecilbenzeno sulfonato, possibilita a solubilização do hidrocarboneto em água e facilita a limpeza. Por isso que tem que ser essa letrinha aqui. O resto é tudo, cara, o resto eles estão tirando com a tua cara, tá? Eles estão, tipo, fazendo brincadeirinhas, tipo, promove uma reação. Não, cara, a limpeza das coisas não é reação. Produz energia térmica. Ai, cara, um detergente vai produzir energia térmica. Mistura desses reagentes provoca combustão, tu vai queimar o negócio, né? Não. O reagente adicionado provoca solidificação. Sim, tu vai transformar, tipo, aquela gordurinha ali, aquele hidrocarboneto em sólido, né? Não, nada a ver. Tu apenas limpa o lugar. Estou entendendo a brincadeira? Uhum. Tá muito abstrato para vocês? Como é que tá? Então eu vou continuar, tá? Então, sinônimo de surfactante, né? Emulsificante ou tensoativo. Então, eu vou falar para vocês em tensoativos. Primeira coisa, na aula passada a gente falou da tensão superficial, né? Eu acho que vocês devem lembrar desse slide aqui, que eu até li em espanhol para vocês, né? Que la interação das partículas na superfície da água hace com que se presente como uma verdadeira cama elástica, incluso soporta o peso de um insecto pequeno. Esse efeito se chama tensão superficial. Tá, como é que a gente quebra a tensão superficial? Assim, com uma substância chamada de tensoativo. Por isso que o nome, ó, é tensoativo, porque ela quebra a tensão superficial da água. Emulsificante, porque ela cria uma emulsão, que é um tipo de coloide que é líquido mais líquido, né? E como é que ela quebra isso? Cara, muito fácil, ó. Eu vou te explicar aqui, mas eu já deixei escrito também, tá? Então, essa parte aqui, que é a parte polar, sempre a cabecinha é a parte polar, o rabinho é a parte o quê? Apolar. Pergunta, gente, o rabinho que é apolar gosta da água? Não. Então, o que que a água vai fazer? Ela vai mandar esse rabinho embora. Ela vai dizer assim, ó, sai daqui, sai daqui. E o rabinho vai subir. Só que a cabecinha não, porque a cabecinha curte a água, então a cabecinha fica na água. E no momento que a cabecinha fica dentro da água e o rabinho fora, né? Esses rabinhos, eles ficam entre as ligações de hidrogênio, que formavam essa aqui, ó. Aqui vai ter um rabinho, aqui vai ter um rabinho, aqui vai ter um rabinho. Então a gente quebrou aqui a cama elástica, né? Então a gente quebrou a tensão superficial, beleza? Então, vamos ver uma questão do Enem? Olha só esse aqui de 2016.
Cara, eu disse para vocês, tá? Todo ano, sem exceção, cai essas moléculas, tá? Então, imagina o seguinte, ó. O Márcio Enem, ele tenta te ensinar ainda, né? Para ver se, cara, se tu não sabe, né? Ele vai dizer, tenso ativo, né? Interage com molécula polar e apolar. E aí ele vai dar o esquema, né? E aí tu vai olhar para isso aqui e vai dizer assim, ó, tem uma carga negativa aqui. Se tem uma carga negativa, essa cabeça é o quê? Polar. E esse rabinho aqui, tá vendo que é só carbono e hidrogênio? Carbono e hidrogênio? Então, quando aparece esse negocinho aqui, cara, é isso aqui, tá? É carbono e hidrogênio. E carbono e hidrogênio é o quê? Apolar. Tá, se vocês estão entendendo, me digam qual é a resposta, então, dessa questão. Eles deram o nível da água, eles querem saber o que vai ficar dentro da água e o que vai ficar fora da água. Agora é com vocês, quero ver. Vai. Vamos ver se a maioria vai acertar. Luísa Duarte C, Maria Eduarda C, Giovana C. Cara, parabéns. É isso aí. Entenderam tudo. É exatamente isso. A parte polar, que é a cabeça, vai ficar dentro da água, e o rabinho, que é a polar, vai ficar fora, letra C. Então, quem já teve uma aula de surfactantes, pega as questões de Enem agora, tu vai dar risada, tu vai dizer, claro, barbadinha. Mas eu vou continuar, tá? Eu vou aprofundar um pouquinho. Catiônico, aniônico ou neutro. Então, para quem não lembra, eu vou escrever isso aqui, tá? A gente tem até uma musiquinha que a gente faz assim, ó, que é ativo, positivo, o cat é positivo, positivo, o cat é positivo, mas o ânion é negativo. Isso aqui, ó, o ânion é negativo. Então, se eu falar catiônico, é porque é positivo. Se eu falar aniônico, é porque é negativo. Uhum. Deixa eu ver. Se tem lista desse assunto para nos mandar? Sim, eu estou terminando o e-book que vai ter essa lista, tá? Que tem todas essas questões aí, juro. E aí eu já mando para vocês. Eu só não consigo terminar ele para agora, para hoje, tá? Mas é o objetivo. Então, como tu sabe agora que o cátion é positivo, tá? Tu acabou de cantar comigo. E o ânion é negativo. Olha só. Os nossos surfactantes, né? Emulsificantes, tensoativo e detergente, né? Praticamente tudo sinônimo. Eles podem aparecer assim. Desse jeito, tá? Então, olha só. Tu vai pegar a cabeça, porque isso aqui na água se separa, tá? O sódio vai lá pro além. E aqui também, tá? Então, tu vai pegar a cabeça do cara. A cabeça ficou negativa? Sim. Então, se a cabeça é negativa, esse é um surfactante aniônico, ou tensoativo aniônico. Beleza? Vamos de novo, ó. Aqui. Tá vendo que a cabeça, ó, é sempre a cabeça da parte orgânica, tá? Tu esquece o carinha aqui que é o contraíon, que a gente chama, né? Então, esse contraíon aqui tu esquece. Então, olha só a cabecinha, tá? A cabecinha aqui é o quê? Positiva. Então, o surfactante o quê? Catiônico. Porque o cátion é positivo, tá? Lembra, tem que lembrar pelo menos isso, né? A gente é o mínimo que eu espero de vocês, né? Que é o positivo, o cat é positivo, positivo, o cat é positivo, mas o ânion é negativo. Agora, olha esses caras aqui, tá? Esses caras aqui, a cabecinha deles, tá? Ó, é a ligação de hidrogênio, né? Não são os melhores surfactantes. A ligação de hidrogênio aqui, ela não tem, por exemplo, um íon. Não tem cátion, não tem ânion. Então, se não tem cátion, não tem ânion, ele é o quê? Neutro. Ou não iônico, né? Ele não tem íons ali. Então, neutro ou não iônico. Tudo bem? Tá, então, mais uma classificação, tá? Posso passar esse slide aqui? Tá claro para vocês de boas? Eu vou pro próximo. Sim? Deixa eu ver. O CAT é positivo, se origina nos metais. Isso aí, Rona. Só não entendi a diferença entre emulsificante e surfactante.
Giovana, olha só, não tem diferença. É sinônimo. Sinônimo, tá? É justamente sinônimo, ó. Surfactante é sinônimo de emulsificante, que é sinônimo de tensoativo e é sinônimo de detergente, tá? Eles usam isso como sinônimo. Eu só expliquei de onde é que veio a palavra, tá? Emulsificante veio da onde? Lá de emulsão, que é uma classificação de colóides, tá? Tensoativo veio da onde? Veio porque quebra a tensão superficial da água. Quem? Essas moléculas. Essas moléculas. Nome delas: tensoativo, surfactante, emulsificante, detergente, moléculas anfifílicas, anfipáticas. Tudo igual. Tá? Então eu vou para o próximo. Como que eu sei que o meu detergente, meu sabão, né, vai ser biodegradável ou não biodegradável? É bem fácil isso, tá? Lembra da micela, que geralmente forma a gordura lá? Então, essa micela aqui, né, que tem a gordurinha aqui no meio, ó, e tem a micela interagindo com as águas aqui, elas formam uma espuma. Então, se eu juntar várias micelas, aqui eu tenho uma espuma. E agora, o que acontece com essas espumas, que são várias micelas, né? A espuma que tu forma no teu banho, né? A espuma, quando você lava um prato, é o conjunto de micelas. A espuma é isso, tá? E elas podem ser de dois tipos daí. Quais são os dois tipos? Se a minha cadeia for normal, subir a palavra normal, ela é biodegradável. Então tá aqui, ó, cadeia normal biodegradável. Se a minha cadeia ela for ramificada, ela não é biodegradável. Os micro-organismos não conseguem digerir ela, não conseguem decompor ela. Exemplo de cadeia normal. Cara, tá vendo o que é cadeia normal? Cadeia normal, para quem não lembra, é o contrário de cadeia ramificada, né? Então, isso aqui é cadeia normal, cadeia normal. Essa aqui, tu tá vendo uma ramificação aqui, 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 aqui e aqui. Então, essa é uma cadeia o quê? Ramificada. E essa cadeia ramificada, ela não é biodegradável. Cara, isso é muita sacanagem, tá? Foi aquela espuma não biodegradável. Cara, a gente tinha problemas em Floripa, em vários lugares, tá? Que o pessoal usava muito detergente não biodegradável. E aí, tu ia tomar banho numa praia ou num rio e tinha uma espuma lá. E aquela espuma chegava a estar marrom, porque ela estava, sei lá, há 2 semanas lá. Porque ela não se degradou no meio ambiente. Então, não é legal fazer isso, tá? Porque quando tu aumenta o número de espumas, né, num lago, em algum lugar, tu impede daí a luz solar e aí tu prejudica todo o ecossistema, né, daquele lugar. Então, sem falar na poluição, né, encher de espuma. Então, não é legal, tá? Então, quando for comprar um detergente, um sabão, olha se ele pelo menos é biodegradável, né? Então, ele vai ter no rótulo isso, tranquilo? Então, como é que eu sei? Não biodegradável ramificado, biodegradável normal. E agora eu vou te mostrar uma questão do Enem, e essa aqui é 2018, então quem sabe você já fez isso, né? Ele vai falar em tensoativo, que é o quê? Surfactante, emulsificante, né? Tudo sinônimo. E ele quer saber, vamos ver, a fórmula estrutural do tensoativo persistente no meio ambiente. Bom, eu já sei que o persistente no meio ambiente tem que ser uma cadeia ramificada, né? Então, eu já não marcaria algumas aqui, tipo essa aqui, né? Mas deixa eu ver se ele te deu essa dica aqui, né? Ó, no entanto, o uso desse produto provocou grandes problemas ambientais, dentre eles a resistência à degradação biológica, por causa dos diversos carbonos terciários. Ah, então ele está te falando, se tem, ó, esse cara aqui é um carbono terciário, né? Tá ligado em outros três. E esse cara aqui é um carbono terciário. Tá ligado em outros três. Ele está te contando o que, na verdade? Que a cadeia é ramificada. A cadeia ramificada. E aí ele continua, né? Na cadeia, opa, isso aqui é para essa cadeia, desculpa aí, que compõe a porção hidrofóbica desse tensoativo aniônico. Opa, olha aqui, ó. Tensoativo aniônico. Não pode ser esse cara aqui. Então vamos cortar alguns aqui, pode ser? Que ainda persiste no meio ambiente, né, tem que ser ramificado. Então, vamos cortar aqui, não. Esse cara aqui não é aniônico, esse cara aqui é aniônico, esse cara aqui é aniônico. Esse cara aqui não é aniônico, não é aniônico.
Tá, e por que eu marquei essa? Claro, porque entre essa aqui, né, e essa aqui, a que tem mais ramificações é essa aqui. Então, por isso, essa resposta é a letra B. De boas isso? O que vocês acharam dessa questão? Se cair de novo, tenso ativo, surfactante. Consegue acertar? Eu acho que sim. Sim? Sim. Tá, então eu vou aprofundando a matéria, tá? Vamos lá. Ó, agora eu vou para a parte de sabão, detergente e shampoo. Então, só lembrando, tá? Detergente é sinônimo de tudo isso, tá? Os sais biliares são detergentes. Tu vai dizer assim, sais biliares são detergentes porque é sinônimo de emulsificante, eles fazem as emulsões de gordura. Agora, o que seria o correto mesmo, tá? É assim, ó. O sabão, ele é um sal de ácido graxo. Para quem não lembra, tá? O sal de ácido graxo é quando a gente tem mais de 10 carbonos, assim, tá? Mais de 10 carbonos, e isso aqui é um ácido graxo. Tem que ter 10 carbonos e isso aqui. E aí, para ser um sal, é quando a gente troca, né, o H por um sódio. Então, se perguntarem o que é um sabão, tu vai dizer, um sabão é um surfactante, emulsificante, tem seu ativo detergente. Se perguntarem especificamente o que ele é, tu vai dizer, ele é um sal de ácido graxo, tá? Ó, outro, o que é o detergente real oficial agora, tá? E não com esse nome, tipo, é que nem assim, ó, por exemplo, quando você está comendo um pastel que foi fritado no óleo, né? Você pega o pastel e vê, esse pastel aqui tá caindo gordura, né? Tá pingando gordura. Eu entendi, né? O teu gordura que você está usando é um sinônimo genérico para tudo quanto é tipo de lipídio, né? Porque não tá pingando gordura, porque gordura é sólida, né? O óleo é que é líquido, então está pingando é porque é óleo, né, e não gordura. Só que, claro, a gente usa às vezes como detergente como sinônimo, mas te perguntarem quem que é o detergente mesmo, tem que falar que é um sal de ácido sulfônico. Então, sal de ácido sulfônico, tá? Tem que ter esse cara aqui. Para quem não lembra o que é um ácido sulfônico, é um cara que é isso aqui, ó, SO3H. SO3H. Então, se eu tirar esse H aqui e botar um sódio, tá? Eu tenho um sal de ácido sulfônico. Só que o mais conhecido deles é esse cara aqui mesmo. Tanto que o nome dele já apareceu para ti. Ó, que é o para, que essa aqui é a posição para, né? Tem a posição orto, meta e para. E aí é para dodecil, né? Porque tem 12 carbonos. Benzeno, um benzeno sulfonato, que é de ácido sulfônico, sulfonato de sódio. Então, se um dia uma questão falar isso para mim, para dodecil benzeno sulfonato de sódio, eu já sei, tá, vai ser alguma coisa com limpeza, ou emulsão de gorduras, né, alguma coisa assim, ou um tensoativo, para quebrar a tensão superficial da água. E o último ainda é o shampoo. Você sabe que as aminas, elas são básicas, né, as aminas. Por exemplo, essa aqui é uma amina, né? Aí o que eu faço com a amina? Eu coloco um ácido nela. E se eu colocar um ácido nela, ela fica desse jeito aqui, ó. Recebeu um hidrogênio e ficou o cloro assim. Então, criou um íon aqui, né? Então, o sal de amina, ele é um shampoo. Uhum. Então, essa ainda é uma classificação um pouco mais aprofundada, tá? De surfactantes, pode ser shampoo, detergente ou sabão, dependendo do grupo lá da orgânica. Combinado? Tá, eu vou continuar então a brincadeira, mas eu vou pedir para tu reparar nessa molécula aqui de cima. Tu viu que todas elas têm a cabecinha que é o quê? Polar? Ó, todas elas, cabecinha polar, cabecinha polar, cabecinha polar. E todas elas têm um rabinho que é apolar? Tá, então esse é o segredo. Se eu souber isso, eu já estou feliz. Agora nós vamos colocar na biologia eles, tá? Então, qual é um dos primeiros lugares que tu encontra eles na biologia? Primeiro, sais biliares, né? Tu já ouviu falar que os sais biliares fazem a emulsão das gorduras? Então, o que eu posso chamar os sais biliares, né? Se eles fazem a emulsão das gorduras, eles são emulsificantes, detergente, tensoativo, tá? Surfactante. Fosfolipídios formando a membrana plasmática. Esse aqui eu vou aprofundar um pouquinho justamente por culpa do coronavírus, tá? Que daí é o que a gente espera que caia. Mas eu também vou te falar só agora que ele é um surfactante pulmonar. Eu não sei se tu já ouviu falar, cara, que quando os bebezinhos nascem, né?
os alvéolos chegam a estar grudadinhos ali. E aí, ele, durante a produção do bebê, né, enquanto ele é feto ainda, nos últimos dias, assim, ou semanas, eles produzem um surfactante que faz com que os alvéolos se desgrudem um do outro, né, para tu poder conseguir respirar. O teu pulmão tem surfactante pulmonar. Por quê? Porque ele funciona como um detergente, que não vai fazer com que a água se grude ali e nunca mais se solte, né? Então, ele quebra a tensão superficial da água, né? Não deixa a água se grudar. Aí tu consegue respirar, senão tu não teria força para isso, tá? E ele também é o isolante térmico elétrico nos neurônios. Eu não sei se tu lembra que os neurônios, eles têm uma bainha de mielina, né? E essa bainha de mielina, ela é cheia de surfactantes, gorduras, vários também, tá? Mas surfactantes também, porque eles fazem isolamento elétrico, né? Botando as cargas aqui para correrem só aqui dentro, né? Então as cabecinhas, elas ficam perto dessas cargas para não deixarem a carga elétrica se dissipar, sim? Bom, eu vou falar de sais biliares, né? Então, através de uma questão do Enem, que ele vai dizer assim, cara, os lipídios ingeridos, né? Precisam ser emulsificados. E aí ele quer saber, cara, que os sais ou ácidos biliares está sinônimo, tanto sal ou ácido biliar, né? Ele tem uma natureza apolar, né? Os lipídios têm uma natureza apolar e são insolúveis em água. Então, o que os ácidos biliares fazem? Já que tu ingere lipídio, que é apolar e que não se dissolve em água. Então, tu só tem que falar que os sais ou ácidos biliares funcionam como o quê? Como detergente. Ou, se aparecer, tensoativo, emulsificante, o que foi. Tudo bem? Sem galho, né? Agora, olha essa, tá? Isso aqui seria interessante tu sacar agora, que são os fosfolipídios, tá? Que é um tipo de surfactante que tem no seu organismo. Então, pensa no seguinte agora, tá? Em vez de tu ter um copo com água e ar, por exemplo, imagina assim, ó, que tu tem um copo todo ele cheio de água e fechado lá em cima. Então, tu tem um sistema todo ele cheio de água, que é o teu organismo, por exemplo, tá? E tu colocou surfactantes ali dentro. O que o surfactante vai querer fazer? A parte apolar vai querer sair, só que não tem para onde sair. Ele não consegue sair. Então, o que a parte apolar de um surfactante vai fazer com a parte apolar de outro surfactante? Elas vão se grudar. As partes apolares começam a se grudar. Então, mesmo não tendo gordura aqui dentro, tá? Mesmo não tendo essa gordura aqui dentro, a parte apolar vai querer ficar aqui dentro. Por quê? Porque imagina que ao redor aqui eu só tenho água, tá? Eu só tenho água. Então, existe um negócio que é chamado lipossoma ou lipossomo. E isso eles criam naturalmente, tá? Esse lipossoma ou lipossomo, olha só a estrutura que massa, tá? Eles criam uma bicamada lipídica, tu pode chamar de bicapa lipídica, ou camada bilipídica, né? Tanto faz. Onde a parte apolar vai ficar grudado com a parte apolar, que são esses rabinhos. Esses rabinhos aqui são apolar. Então, eles vão querer ficar entre eles. E aí, a água, que é o meio externo aqui, né? Vai ficar interagindo com a parte polar aqui. Então, eles criam isso aqui, tá? Eu vou te mostrar, olha só. Isso aqui é o coronavírus, tá? E eu vou abrir o coronavírus para te mostrar como é que funciona. Isso funciona também para todos os outros coronavírus, tá? O influenza, o HIV, os outros vírus em geral. Todos eles são um lipossomo, né? O que é o lipossomo? Eles possuem uma bicamada lipídica, onde a cabecinha aqui é a parte que é polar, que interage muito bem com a água, e também tem a parte apolar, que é esse rabinho, né? Que foge da água, que ele vai ser repelido pela água. Então, quando a gente coloca surfactantes, tá? Eles formam exatamente isso aqui. Se eu colocar na água detergente e tapar o sistema, né? Ele vai formar exatamente isso aqui, um lipossomo. Esse lipossomo, né? Esse lipossoma, ele é exatamente uma membrana plasmática, tá?
Só que o surfactante, assim como ele pode ser um detergente, alguma coisa assim, ele é uma bicamada lipídica. Então, o nome disso aqui, lipossomo, sim? E essa aqui é a tua célula. A única diferença é que o coronavírus, ele vai ter umas proteínas aqui, né? E essas proteínas, eles vão interagir com outras do seu organismo, né? Que vai ter também as tuas células uma bicamada lipídica, e aí ele vai misturar isso aqui, né? Formando uma grande célula, né? Essas duas células, elas se grudam, né? Formando uma fusão de células daí, por causa dessas proteínas. E aí ele injeta o material genético que está aqui dentro, né? Dentro da tua célula, desse jeito. Por quê? Porque essa bicamada lipídica se gruda com essa bicamada lipídica, tá? Porque a mesma bicamada lipídica do teu organismo é a bicamada lipídica, tá? Do surfactante. É todo surfactante, são iguais, são fosfolipídios, beleza? Então, o Enem já te perguntou isso, cara, muito antes do coronavírus. Olha isso aqui em 2012. Ele vai colocar assim, ó, cara, quando colocamos na água os fosfolipídios, que são exemplo de quê? Surfactante, tensoativo. Por quê? Porque ele tem a cabecinha que é o quê? Polar. Tá aqui as cabecinhas que são o quê? Polar. E os rabinhos são o quê? Os rabinhos são apolares. Então, eles formam lipossomos, estruturas formadas por uma bicamada lipídica, que pode ser um coronavírus, pode ser tua célula, pode ser o que for. E aí, quando rompida, né, ela tem que se reorganizar formando um novo lipossomo. Cara, essa é a parte incrível, né? Se tu quebrar isso, o que acontece? Foi ali, botou a mão, quebrou isso, né? Passa um tempo, ele se agrupa de novo. Porque a parte apolar não quer ficar com a água, né? Então a parte apolar se gruda com a parte apolar. Naturalmente isso se forma de novo. Tu quebra, ele se forma de novo. E aí esse arranjo, ele só é possível, tá? Esse arranjo, ele se deve ao fato, né? Só é possível porque os fosfolipídios são o quê? Pelo amor de Deus, são só polar, só apolar, anfotérica, insaturado? Não, porque são moléculas anfifílicas, ou seja, né? Possui uma parte hidrofílica e uma parte hidrofóbica, que é a resposta letra E. Entenderam, cara, a paranoia? Eu vou continuar, tá? Se vocês estão acompanhando, ó, você tem que me avisar quando tiver muita viagem, tá? Eu vou continuar. E agora tem a parte que eu acho, tá? Que a gente tem que entender essa bicamada lipídica, tá? Para entender tudo do nosso organismo, né? E aí eu vou te mostrar como é que o sabão mata o coronavírus. Então vamos lá. Olha só isso aqui, tá? A fluidez da membrana celular. Bom, agora tu já aprendeu comigo que a membrana celular nada mais é do que um lipossoma, né? Um lipossoma. E esse lipossoma nada mais é do que uma reunião, né? Um grupo de surfactantes, né? Ele é um grupo de surfactantes tensoativos, né? Então tá aqui a bicamada lipídica, né? Bicamada lipídica, né? Tá aqui. E ele vai dizer o seguinte, tá? Que a membrana celular é caracterizada pelo movimento de moléculas componentes dessa estrutura. Cara, vamos ver. Você já ouviu falar que essa membrana, ela não é parada, ela não é estática? Tanto que o nome da membrana plasmática é chamada de mosaico fluido, porque ela está em movimento. Porque imagina assim, ó, várias cabecinhas de surfactantes aqui, né? E os rabinhos aqui. E isso fica se mexendo. Claro, formando um lipossoma, né? Uma membrana que vai ter material genético aqui dentro ou não, né? Mas isso não é parado, não é um negócio estático, né? Fica se mexendo. Inclusive, a proteína que está aqui, né? Ela fica se mexendo aqui, né? Tá, e por que ela se mexe? Olha só o que a questão vai ter que dizer, né? Que eles têm como manter essa propriedade, né, essa fluidez de duas maneiras, né, que é ou a temperatura, né, ou a composição lipídica, né. Então, o segredo está nessa parte aqui, né, a composição lipídica. Olha eles te ensinando, o Enem adora ensinar isso todo ano ele ensina isso, que a cabeça é polar, que esse cara aqui é apolar, vou até botar bem grande aqui, ó, que é apolar,
E aí ele forma bicamadas lipídicas, né? Então, essa é a composição lipídica, que diz assim: o tamanho e o grau de insaturação das caudas hidrocarbônicas dos fosfolipídios, né? Conforme representados pela figura, influenciam na fluidez. Fluidez. Isso porque quanto maior for a magnitude das interações entre os fosfolipídios, menor será a fluidez. Cara, pensa comigo, olha só. Os lipídios aqui, tá? Essa parte que é a parte apolar, que são os hidrocarbonetos, se eles forem linear, forem assim, bonitinhos, tá? Eles têm muita interação entre eles. Se eles forem maior, eles têm mais interações ainda. Se eles têm mais interações, eles se mexem? Não, não se mexem. Então, essa aqui, ela não é tão fluida. Ela não tem muita fluidez. Porque ele tem muita interação entre as moléculas. Agora, vamos lá. Se ela tiver isso aqui, tá? Essa dobradinha aqui. Por que aconteceu isso, cara? Porque toda vez que eu tiver uma ligação dupla, né? Eu posso ter isso aqui. A molécula não fica mais bonitinha assim, né? Ela meio que dá uma quebrada. Tanto que ela pode ser aquela história de cis e trans, né? Lá na geometria, né? Então, ela dá uma quebradinha aqui assim, tá? Então, onde é que tem essas dobrinhas aqui é porque tem ligação dupla. E aí, repara que atrapalha, né? Porque essas aqui, elas se grudam muito bem. Essas aqui, elas não conseguem se grudar tão bem, né? Cadê as ligações daqui, né? Então, entre pegar uma maior, né? Eu vou preferir pegar uma menor. E entre as menores, né? Eu vou pegar aquela que tem mais ligação dupla. Que estão mais tortinhas. Por quê? Porque elas não vão ter uma interação tão forte. E se elas não têm uma interação tão forte, né? Ela fica mais fluida. A proteína consegue passar dentre elas mais fácil, né? Então, por isso que a nossa escolha vai ser a letra B, que é a número 2. Beleza? É isso? Oi. Eu nem entendi o que ela tá pedindo. Ele está pedindo assim, ó. Qual dessas aqui, né? Tem... vamos lá. Qual das bicamadas lipídicas apresenta maior fluidez? Aqui. Maior fluidez, tá? Como que eu sei qual que vai ter maior fluidez? É aquela que tem menos interações entre elas. Pensa assim, ó. Eu vou pegar uma caneta aqui. Não, melhor ainda. Ó. Se eu pegar umas moléculas aqui... ai, ai. Ó. Se eu pegar umas moléculas aqui, ó, desse jeito, e desse jeito aqui, quem sabe faz ao vivo, né? Ó. Vamos ver quem tem maior e menor fluidez, tá? Ó. Giovana, vamos ver. Tu consegue ver as minhas moléculas aqui? Deixa eu ver. As minhas molequinhas aqui? Sim. Sim? Imagina que essa aqui, elas têm uma interação entre elas aqui, né? Então, tem interação toda essa parte. Esse átomo com esse aqui, o azul com o verde, o preto com o preto, o vermelho com o vermelho, né? Então, eles têm uma interação forte, tudo bem? Agora, imagina o seguinte, ó. Eu vou colocar uma ligação dupla aqui. E quando eu colocar uma ligação dupla, essa interação ela fica prejudicada. Por que prejudicada? Porque ela já não interage mais tanto quanto a outra, tá? Imagina assim, ó, ela não consegue interagir tão bem quanto a outra. Eu vou colocar a dupla desse jeito aqui. Ó, ela não consegue interagir tanto quanto a outra ligação. Imagina que a dupla, ela só atrapalhou aqui, tá? Vou fazer assim, para mostrar que ela atrapalha. Ó, se eu fizer isso aqui, ela não consegue se grudar tão bem quanto antes, tá vendo? Tipo, se ela tiver assim, desse jeito, ela só conseguiu se grudar esses dois. Então, ela não conseguiu se grudar tanto quanto a outra. Tipo, o azul aqui e o preto não se grudaram. Então, essa dupla, ela atrapalha as ligações. Daí, por que atrapalha? Porque ela não fica bonitinha uma com a outra. Então, quanto mais duplas eu tenho, menos interações eu tenho. E se eu tenho menos interações,
a minha molécula, né, a minha camada bilipídica, ela vai ser menos rígida, né? Menos compacta, então ela vai ser mais fluida. E é isso que a questão quer. Ela quer qual tem, ó, maior fluidez. E se ela tiver maior fluidez, eu tenho que pegar a que tem menos interações, que vai ser a que tiver mais ligações duplas. Beleza? Sim, vai, professor. Tá. Então, agora eu vou para outra parte, que foi em 2017, tá? Que eu achei que era ridícula a questão, porque se tu sabe um pouquinho de surfactantes, né? Tu só tem que entender o seguinte, olha só o que eles fizeram. Pegaram uma célula de camundongo e pegaram uma célula humana. Sabia que ele foi feito isso já? E fundiram as duas células. Não é difícil fazer isso, né? Porque a célula de camundongo tem uma bicamada lipídica, a de humano tem uma bicamada lipídica. Então, tu só junta a bicamada lipídica com a bicamada lipídica, né? O que acontece? Que tem umas proteínas que são de camundongo e umas proteínas que são humanas. Só que, olha só, passou um tempo, né? Ó, 0 minutos e agora 40 minutos. Que simplesmente as proteínas que estavam de um lado, que era de camundongo, migraram para o outro lado. E as de humano migraram também para o outro lado. Eu te pergunto, cara, como é que essas proteínas migraram, né? Aí tem que me responder o quê? Migraram porque essa camada bilipídica, ela não é estática, né? As coisas podem se mexer ali dentro. É um mosaico fluido. Então, por isso, tu vai responder o quê? Que, cara, da etapa 3 para a etapa 4, né? Só olhando as figuras aqui, ó, ocorreu a migração aqui, né? As proteínas movimentam-se livremente no plano da bicamada lipídica. Se te perguntarem por quê, ué, porque é um mosaico fluido. Simples. Tranquilo? Então, vamos de novo, tá? Eu vou pegar uma questão que é da UFSC, mas ela é cara do Enem, tá? Porque o Enem adora esse tema. Ele vai dizer assim, olha, o mosaico fluido, né? Proposto na década de 70, então já é hora de vocês saberem, né? Ele prevê a estrutura da membrana plasmática. Aí, de novo, a expressão cabeça. Ah, achei que tu tinha inventado essa expressão. Não, né? Cabeça polar. Eu tenho que escrever isso ou não precisa mais? Ou já decoraram que a cabeça é polar? E o rabo aqui é... Aqui botaram cauda, apolar. E ele tá dando aqui, né? Proteína. Aqui, ó, a parte apolar aqui dentro, né? A parte polar aqui que interage com água. E aí vamos ver o que eles vão perguntar. Ó, nos lipídios, a cabeça é polar? Enquanto possui, e portanto possui elevada afinidade por moléculas de água? Faz comigo, sim ou não? A cabeça é polar? Nos fosfolipídios? Em qualquer surfactante? Qualquer molécula que aparecer cabeça e rabo? Sim. E tem afinidade com água? Sim. Isso aí. Tá entendendo a matéria. As caudas. Ó, a interação entre as caudas de moléculas fosfolipídio é facilitada por ligação de hidrogênio? Não! As caudas são o quê? Apolar. Se é apolar, o nome da ligação é dipolo induzido. Então, não pode ser. Vamos lá, o glicerol e o fosfato, cara, que constituem a cabeça. Tá escrito aqui, né? Glicerol e fosfato, que constituem, unem-se por ligações iônicas. Não, só tinha que saber que isso aqui é tudo ligação covalente, né? Porque é A metal com A metal, então é ligação covalente. Então, gente, errado isso. A cauda, adoro essa expressão, vamos lá. A cauda é hidrofílica? Ah! Não, a cauda, ela é o quê? Ela tem afinidade com água? Não. Isso, muito bem, John. Hidrofóbica. Vamos lá, o caráter polar das moléculas fosfolipídios polar já não, né? É apolar, né? Sugere que a membrana plasmática seja impermeabilizante. Não, cara, você sabe que essa membrana permite a passagem de várias substâncias, né? Então, esse aqui é o erro mais grave que tem. E o fosfolipídio é uma molécula capaz de interagir, responde agora, com substâncias polares e com substâncias apolares?
Sim, é exatamente isso. Somatório 33, fácil, né? Bom, agora que a gente chegou no auge, né? Que a gente entende a importância dos surfactantes e até como que eles constituem as nossas células, né? E aí quando perguntam para mim, né? Perguntam para mim, eu não sei responder. Tipo assim, ó, cara, por um acaso, teria como fazer um vírus, criar um coronavírus, criar uma substância assim? Cara, eu acho que é muito fácil, né? Porque a bicamada lipídica é fácil de fazer. E colocar proteínas ali também é muito fácil de fazer. Não é um negócio difícil. O difícil é botar um material genético novo, né? Que seja muito fácil de se reproduzir, né? Porque se eu já tenho uma estrutura que é uma bicamada, né? Então, eu acharia, claro, o complexo seria criar, né, um DNA, um RNA do nada. Daí, essa é a parte difícil, essa é uma parte que é do além, assim, né? Mas o resto, que é a bicamada, né, com as proteínas, essa é mais fácil. Aí tinha que caprichar no material genético. Já tem tecnologia para isso? Aí que eu não sei. Então, se posso criar um novo coronavírus? Não sei, né? Mas a parte externa não é uma parte difícil, que é a aula de hoje. Então, deixa eu te mostrar agora a questão que eu acho que vai cair no Enem. Tá, e não só no Enem, em outros vestibulares se tiverem, né? É como que o sabão, né, quebra o coronavírus. Cara, a constituição do sabão e do coronavírus é a mesma. É a mesma. Então, eu vou te mostrar com animação, tá? Ó, isso aqui é um sabão. Estão vendo já o sabão aqui? Ele tem uma parte polar e uma parte apolar. E aí, eu sei que o coronavírus, por exemplo, ele é formado por uma bicamada lipídica, né? Ó, e essa bicamada lipídica aqui, ele tem o sabão interagindo com ela. Você tá vendo isso? Uhum. Ó, do que acontece? O sabão ele quer fazer parte da bicamada lipídica. Só que quando ele vai fazer parte da bicamada lipídica, a estrutura dele é um pouco diferente. E aí quando ele entra na bicamada lipídica, né, ele acaba quebrando a bicamada lipídica inteira. E aí o que acontece? Depois que ele quebrou a bicamada lipídica inteira, ele acaba formando micelas com as proteínas, com o DNA, com o RNA. E aí você vai lá e lava a mão. Aí você ensabou a mão para quebrar a bicamada lipídica e lavou. E aí tu tira essa parte. E aí, tirando essa parte, né, você fica sem o coronavírus. Por isso que é mega importante, cara, a lavagem das mãos, combinado? É muito mais importante que qualquer outra, tá? Eu vou te mostrar de novo esse slide, tá? Que é exatamente isso, tá? Então, olha só. O sabão, que é esse cara aqui, ele é a mesma composição dos fosfolipídios que formam a bicamada lipídica. E eles querem fazer parte da bicamada lipídica. Então, eles começam a entrar, tipo, vamos se agrupar aqui junto. Porque essa parte apolar não quer ficar na água, quer ficar junto com a parte apolar. Só que ele não tem a mesma constituição, ele não segura as proteínas da mesma maneira. E ele quebra de um jeito, cara, que ele não consegue mais sustentar esse lipossoma. Não o suficiente, né? Porque tu tá botando bastante sabão, né? Bastante, lavando as mãos com bastante sabão, ele acaba formando micelas, e toda aquela parte que formava o coronavírus, né? Cada partezinha acaba sendo rodeada de uma micela, espuma, né? E aí tu acaba lavando as mãos e tirando isso. Entendendo como é que o sabão, então, quebra o coronavírus? Desse jeito. Beleza? Então, agora que tu já sabe tudo, né? Já teve um mestrado aí sobre surfactantes, né? Inclusive mostrando como funciona o sabão na quebra deles, tá? Espero que tenha ajudado um pouquinho nessa revisão, então, para vocês tirarem dúvidas. E é questão certa, né? Sempre uma ou duas questões. Deixa eu ver. Sabão é a cura, então. Não, sabão não é a cura, né? Ele não vai te curar do coronavírus, né? A cura é outra. Ele é a precaução, né? Se tu lavar as mãos, você não pega, né? Porque se tu tiver com ele, né? Mas eu não quero usar máscara. Cara, pode até sair sem máscara, né? Mas aí tu tem que ter um jeito de não deixar ele entrar nos seus orifícios, né? Meu sacanagem, né? Então, se não deixar ele entrar aqui ou aqui, tudo bem.
Mas o ideal é usar máscara para ele não entrar aqui. Tipo, mas eu toco em tudo. Tá, não tem problema, você toca em tudo. Chega em casa, lava as mãos, né? Então, é só lavar as mãos. E por que que ele é melhor que o álcool, né? Ele é melhor que o álcool porque o álcool, cara, quando você passa álcool nas mãos, você quebra também, né, a bicamada lipídica. Só que os resíduos dele ficam ali. Os resíduos do coronavírus estão ali. E se por um acaso esse RNA, o DNA, né, entrar no seu organismo, né, o que pode acontecer lá dentro, não sei. Cara, eu tenho que ter uma estrutura para entrar. Mas os resíduos dele ficam na tua mão. Então, o álcool ele não é tão eficiente quanto o sabão. O sabão é 1000 vezes mais eficiente que o álcool. Beleza? Gente, isso aí então. Espero que vocês tenham curtido aí. Eu já posto os materiais aí no grupo de vocês, tá? Até mais. Quando ficar pronto, eu dou um toque também. Tá? Beijinhos então. Boa semana, gente. Tchau.